Toda vez que a gente está começando alguma coisa, se tiver um jeito que a gente se aproxime daquilo, se torne aquilo um pouco mais fácil, menos hostil, para a gente ficar mais amigo do que a gente quer fazer, é legal, né? Então, foi o que a gente fez, né? Cada um que assistiu a aula está num momento diferente. Então, ali tem soluções para várias pessoas e cada um vai tirar o melhor proveito daquilo. Se você não tem a folha de aquarela, faça com a folha que você tem. Se a sua folha de desenho é uma folha mais rígida, mais durinha, pode usar a folha, tá? Quanto mais pressão eu colocar, mais escuro meu grafite vai ficar. Quanto menos pressão eu coloco, mais claro ele vai ficar, certo? E isso aqui é a minha variação. A gente fala aqui, ó, eu tô variando, fazendo a minha variação do valor tonal. Então, para eu fazer aqui, mais escuro, e aqui eu tô no mais claro. E como eu transformo isso aqui para aquarela? Como é que eu vou pensar nisso? Vou pegar meu pincel, vou pegar minha tinta. Ah, deixa eu só mostrar alguma coisa, um negocinho aqui. Para quem comprou a tinta agora e não sabe exatamente como usar a tinta, ó, vamos pegar aqui uma tinta qualquer. A tinta de tubinho, tá? Para quem comprou agora a tinta, é só tirar ela daqui, coloca para cá. Essa é dessa cor, tá? Vermelho escarlate. Ih, essa tá novinha. Essa da Artus tem que destampar. Tem que abrir aqui. Essa aqui tava bem novinha. Essa é desse. E você bota aqui. Quando você tira ela do tubinho, ela é mole. Depois ela seca e fica igual uma pastilhinha, tá? Vai fazer uma pequena lambancinha. Você se limpa depois, tá bom? Então vamos lá. Dá pra ver daqui? Ó, peguei a tinta. Agora eu peguei ela daqui, jogo pra cá. É aqui que eu vou sempre manejar ela. Pegar direto daqui não tem problema, mas na hora que eu quiser começar a misturar ou trocar o tom ou botar mais água, aqui eu vou ter mais dificuldade. Eu vou sempre trago para cá, tiro daqui e jogo para cá. E é aqui que eu vou misturar ela. Vou fazer esse movimento aqui. Ó, mais água, eu coloco aqui e vou acertando ela aqui. A tinta tem que escorregar. Não dá para eu pegar ela direto, assim, mesmo que ela saia molenguinha daqui, não dá para eu pegar ela direto daqui. Jogo para cá, tá? Sempre boto água. Vem para cá. Eu vou botar um pouco de tinta aqui. E aí a tinta vai sair escura. Aos pouquinhos eu vou botando água. Vou misturar. Vou trazer para cá de novo. Vou botar mais água. Vou misturar. E ó, vocês estão percebendo que ela está começando a ficar mais clara? Então, quando a gente trabalha com a tinta, não é a pressão da mão no papel que vai fazer essa variação. É a quantidade de água que a gente vai botar, que vai clarear a tinta. Eu vou botando aqui. E ela vai ficando cada vez mais clara. Vou botar um pouquinho mais de água aqui, para ela clarear. Deixa eu só trazer um pouquinho mais para cá. E vai chegar uma hora que eu posso pegar a água só com a umidade que tem no pincel. Eu já desmancho e ela clareia bem. Vou fazer com a pastilha agora. A Maria Helena perguntou, eu trouxe já tô aqui com a pastilhinha aqui do lado.
Certo, gente? Então, o lápis, ele se comporta de uma maneira. Quando eu também me pergunto, eu posso usar o lápis de cor para fazer o trabalho, como aquarela? Não tem problema se você não tem aquarela, pode usar o lápis de cor. Se você tem um lápis de cor para fazer essa semana, pode fazer. Lembrando que o lápis de cor, você faria isso aqui, a mesma coisa. O que vai fazer diferença é que você pode botar água depois, ele vai ficar solúvel. Na aquarela, não vai ser essa pressão. Na tinta que a gente está usando aqui, que a gente está aprendendo a usar, não vai ser a pressão do meu pincel sobre o papel que vai determinar se ela vai ficar mais escura ou mais clara. Vai ser a quantidade de água que eu vou colocar na minha mistura. E aí, se eu boto mais água ou menos água, ela vai ficar mais clara ou mais escura. Essa é a diferença, é a água que eu vou estar tratando com ela, certo? Então, aqui, ó, vou pegar uma pastilha para a gente ver a diferença. A pastilha, eu vou pegar bem essa aqui da Tris, tá? Eu estou usando a tinta da Artools, a de tubo, que eu sempre uso nas lives aqui. Agora eu vou pegar a mesma cor da pastilha da Tris, traz para cá, ó. Traz ela para um pedaço do godê, trabalha ela aqui em algum lugar. Esfrega aqui para tirar bastante tinta e joga ela aqui, ó, para o seu godê, para sua área de trabalho. E vai trazer ela para cá pro papel. E vai levando. Bota a água, mistura aqui no godê. E volta. Pega mais água, mistura aqui e volta pro papel. Pega mais água, mistura aqui e volta pro papel. Perceberam que quando a tinta tá aqui no godê, o movimento é igual? Não faz diferença, tá? Quando a gente tem a tinta aqui no godê, a gente consegue manejar ela melhor e vai acertando os tons. Você domina melhor essa variação aqui da tonalidade. Se você pega aqui direto, tanto do tubo quanto da pastilha, vai pegar direto daqui, toda vez que eu faço isso, ó, pego daqui e coloco aqui. Aí eu volto aqui e pego aqui, tô pegando a mesma cor. Mesmo que eu pegue mais água e jogo aqui, eu tô diluindo de novo mais tinta. Então não tem variação. Tô jogando de novo mais tinta ali e mais tinta. Eu não vou, quem tá me dominando é a tinta, não eu ao movimento, certo? Então fica mais difícil. Aí eu vou querer, daqui ó, vou jogar água direto no papel. Já fiz um borrão, porque tem muita tinta e joguei muita água. Fica cada vez mais difícil de eu dominar o processo. Vou me atrapalhando com facilidade. Então, traz sempre sua tinta para uma área de trabalho para você poder ali acertar o tom. Se você tem dificuldade de fazer isso aqui de uma vez só, como é que você vai organizar isso? Vai ver aqui, peguei a tinta, olhei, usa um papel de teste, tá? Vamos dizer que esse aqui é o meu papel de exercício e eu não quero sujar meu papel de exercício. Vou botar do meu lado um outro papel de teste. A cor tá aqui. Quero que ela fique mais clara agora. Então, se essa é a minha cor bem escura, eu vou botar mais água aqui e vou comparar. Ficou bem parecido, né? Não é isso que eu quero mais clara. Então, boto um pouquinho mais de água, comparo de novo. Já melhorou, ficou levemente transparente. Então, é isso aí, boto no meu papel. Agora eu quero diluir mais um pouco. Antes de levar lá, o que eu vou fazer? Comparo de novo e boto mais água. E aí, vou botando mais água, comparo. Perfeito, vou seguindo. Quanto mais eu fizer isso, com o tempo, eu menos vou precisar fazer isso. No início, ter meus papéis de teste do lado vão me ajudar a perceber os tons, a treinar meu olhar, a entender do que eu estou fazendo aqui. Depois, eu não vou mais precisar disso. É só no primeiro momento que eu não tenho essa informação decorada, não tenho essa memória. Eu estou no início ganhando memórias. Eu preciso fazer memórias do processo da aquarela na minha cabeça. Então, a todo momento, eu tenho que lembrar que o meu processo inicial de estudo é fazer memórias da aquarela.
para que depois essas memórias já fiquem mais intuitivas. Eu não vou pensar muito sobre elas, porque de tanto que eu já treinei, já vai ser mais fácil eu resolver as minhas questões, porque eu já sei o que fazer. Mas antes, quando eu estou começando, eu não sei nada. Eu não sei o próximo passo. Então, eu preciso fazer exercícios para ganhar essa ideia do passo a passo, né? Dessa organização mental. Agora, só uma coisinha, gente. Uma coisa que eu quero falar aqui, para a gente se organizar. Eu peguei um vermelho, e o vermelho aqui, ele tá no meio do caminho, né? O vermelho, ele não é, ele tá, a gente fez uma variação tonal com o vermelho, mas quando a gente pega uma cor, a gente pode encaixar ela em vários pontos. E aí, ó, eu tô pensando, quando a gente faz com grafite, a gente tem um mecanismo só, né? Para poder fazer tanto o mais escuro quanto o mais claro. Deixa eu botar aqui que eu não queria, vou voltar assim. Ó. Tanto o grafite, se eu fizer mais uma camada por cima aqui, eu vou escurecer bem. Aí eu, não, mas aí eu falo, mas assim, eu ainda quero mais escuro. Aí eu venho com grafite de novo e passo aqui em cima. Vou fazer ele ficar bem mais forte. E passo mais uma vez. E vai ficar mais forte ainda, certo? Com o lápis, com o grafite, eu consigo fazer isso e deixar isso aqui bem forte. Por mais que eu tenha um grafite que seja... Esse aqui que eu estou usando é um 2B. Esse é um grafite 2B. Eu tenho... Ó, esse aqui é um 7B. O 7B vai me dar isso quase que de uma vez só. Se eu fizer bastante força na mão, eu chego lá. E se eu fizer ele com pouca força na mão, ele vai me dar essa variação clarinha também. Mas se eu comparar um com o outro aqui, estão quase parecidos. Esse aqui é mais forte, claro, é um 7B. Mas não vai funcionar a mesma ideia com o vermelho. Por exemplo, eu quero que o vermelho fique mais escuro. Ah, então eu vou botar mais uma camada de vermelho aqui em cima. Deixa eu ver se está todo mundo enxergando aqui. Eu vou botar mais uma camada de vermelho aqui em cima, para o vermelho vai ficar mais escuro, certo? Vai ficar mais fechado, né? Ele vai exercer, mas o vermelho não vai mudar, ele vai continuar vermelho. E aí eu coloco aqui. Coloco mais uma camada aqui em cima. Ele continua vermelho, gente. Ele não vai fazer a mesma ideia que se eu botar 10 camadas de vermelho em cima dessa aguada aqui, o que vai acontecer? Ele não vai deixar de ser, ele não vai virar um vermelho mais escuro. Ele vai virar um vermelho menos transparente. A gente vai acabar perdendo a transparência da aquarela. O que a gente precisa na aquarela para criar essas situações? A gente vai começar a precisar misturar cores. Pelo seguinte, a gente aqui está falando de valor tonal dentro da cor. Um assunto que não é tão fácil assim, mas eu vou tentar transformar ele de um jeito menos difícil aqui, para a gente falar. O valor tonal, a gente mede ele numa escala de cinza. Então, eu vou fazer aqui bem escuro, com grafite. Certo? Pronto. O vermelho, gente, está aqui, ó. Se eu tirasse uma foto preta e branca, mais ou menos, daqui, o vermelho, ele chega mais ou menos aqui. Ele não vai ficar tão forte aqui. Quem tá aqui, nessa ponta do claro escuro, são essas cores aqui, ó. O roxo, o azul mais forte que a gente tem, o verde mais escuro que você tiver. Eles estão nessa ponta desse momento aqui, ó. Do escuro de cá. Então, não quer dizer que se eu botar 10 camadas de vermelho em cima do vermelho, ele não vai pular para cá. Ele pode até mudar um pouquinho aqui, porque ele vai ficar mais escuro levemente, mas ele não chega aqui. O que eu vou acabar fazendo é transformando a minha tinta, que é transparente, numa tinta não transparente. Eu vou perder a intensidade, eu vou perder aquela coisa bonita da aquarela. O que eu vou acabar precisando fazer, se eu precisar escurecer, é começar a misturar as cores. Então, para escurecer, eu vou ter que pensar, eu preciso escurecer o vermelho, vou precisar trabalhar aqui, misturar um pouquinho de violeta com vermelho. Daí eu crio um tom que está aqui no meio do caminho.
E aí, para clarear aqui, a gente já viu que eu posso botar água. Aí sim, aqui já começa a funcionar assim, que eu vou botando água e ela vai chegando para cá, né? Eu vou fazer esse momento aqui. O que daqui ele já não vai passar, porque ele não tem o valor dele parou aqui. Agora, e aqui, quem são os da ponta? Os da ponta aqui, ó, quem estão mais aqui na ponta são os amarelos, né? As cores mais claras aqui são os amarelos. Bota pra cá. Nessa minha caixinha aqui não tem ocre, gente, tô sem ocre, mas às vezes uns verdinhos claros também, ó, uns verdes mais claros assim, estão mais aqui nessa ponta aqui, ó, certo? E aí já fica mais difícil aqui para ele chegar lá no final. Mas para cá ele chega porque a gente bota água. Então, quando a gente está pensando em claro escuro, também pensar com que partida que a gente está usando. Quando a gente tiver que pensar num desenho, uma monocromia, por exemplo, vale a pena a gente trabalhar com as cores mais escuras, porque aí você tem aonde andar para você trabalhar, né? Você pode botar para aqui, daqui para cá, por exemplo, roxo, você consegue fazer, chegar nas áreas mais profundas e chegar também nas áreas mais luminosas. Do amarelo é bem mais difícil. O amarelo já está na ponta aqui, ó. Vai chegar com o escuro no amarelo, você não tem como muito. Vai ter que ficar misturando ele para cá com alguns tons. Normalmente a gente usa os neutros, né? Para dar aquela escurecida. Bom, então aqui foi uma breve explicação, né? Então a gente está pensando no tom aqui. Então a gente vai trabalhar com esses valores tonais diferentes de cores, né? A gente não vai mais trabalhar com o valor tonal feito no grafite. A gente já vai pensar nas cores, né? Porque a gente vai pensar botando as cores de acordo com o movimento delas, para elas criarem sensações interessantes, fazendo essa variação aqui, mas não no grafite, na cor. Então a gente vai trabalhar com cores diferentes. Agora aqui, vou fazer só uma ideia aqui para a gente pensar. Quando a gente está trabalhando também quando a gente está trabalhando também o claro escuro, né? Quando a gente vai organizar essa ideia do claro escuro aqui, tem 3 coisas que a gente tem que pensar. Aliás, perdão, 4 coisas. Eu vou fazer aquela gotinha aqui, quando a gente faz aquela gotinha na folha. Toda vez que a gente fala de claro escuro, a gente está falando de luz e sombra, certo? É isso aqui que a gente vai falar. O que eu falei ali foi o básico para a gente entender como desmancha a tinta e a gente vai fazer isso no processo. Então, eu tenho uma folha qualquer aqui. Vamos imaginar essa folha verdinha aqui mesmo. Esse exercício da gotinha é bom para a gente imaginar isso, essa ideia. Da onde vem a luz e da onde vem a sombra e o que eu preciso observar quando eu estou pensando num objeto em 3 dimensões. Quando eu tenho a luz, ela vai bater num ponto e ela vai criar para mim um ponto de luz. Uma área clara. Num lugar. Enquanto o outro lado vai ficar levemente mais escuro, né? Em comparação um com o outro. Mas a gotinha, vou fazer a esfera aqui. Deixa eu só fazer a esfera aqui embaixo para a gente não se atrapalhar, tá? Num objeto que não reflete. Espera aí que aqui tem 2 conceitos que a gente vai trabalhar. 2 conceitos diferentes. Vamos trabalhar esse aqui primeiro, para não ficar o conceito não ficar atrapalhado. Estamos aqui. Luz e sombra. A gente não pegou ali o vermelho? Botou a tinta e foi desmanchando? Se eu vou aplicar a mesma coisa. Mesma ideia aqui, ó. Boto a tinta e vou desmanchando. Vou sair da área escura e vou entrar na área clara. Certo? Só que a gente não fez a gente só fez o exercício, a gente não aplicou isso em nenhum lugar.
tá? Agora a gente aplicou isso dentro de uma forma. Foi lá. Botamos aqui. Tá ela aqui. A área de luz é a área de sombra. Se eu quiser depois escurecer, deixo secar um pouquinho, vou modelando, mas isso aqui já é o suficiente para a gente entender. Uma área fica na luz, outra área vai ficar na sombra. Quando eu estou trabalhando com objetos, a luz vai fazer com que esse objeto crie também uma sombra que se projeta. Ela vai estar aqui. A sombra está no lado oposto do objeto, da luz, certo? A luz está aqui e aqui está a sombra. Ela vai ficar no lado oposto, porque eu tenho uma projeção, ok? Ó, a sombra está aqui e ela está aqui. E no objeto esférico, a gente ainda tem uma coisa que chama luz na sombra. É uma luzinha que vai aparecer aqui embaixo. É uma luz levemente menos intensa do que essa luz de cá. Aqui ela é mais clara, aqui ela é menos clara, e a gente tem uma luzinha aqui. E ela ajuda a fazer esse volume, tá? Agora, se a gente está na gotinha aqui, a gente vai aplicar mais ou menos a mesma ideia dessa gotinha para cá. Só que a gente também tem na gotinha a projeção, a gente vai ter a luz na sombra, a gente vai ter um monte de coisa aqui nessa gotinha. Então, aqui a gente tem que acertar ela aqui, para ela ficar dentro perfeitinho aqui no esquema. Eu vou começar aqui a colocar um pouquinho do tom verde aqui. Só que qual é o problema da gotinha? A gota é transparente, gente. A gota é feita de água, a água é transparente. Então a luz vai trabalhar nela de um modo diferente. Esse aqui é um material opaco e esse aqui é um material transparente. Aí ela vai ficar do contrário. Para a gente poder enxergar esse brilho aqui bem forte, bem luminoso, eu preciso criar contraste. E aí, a projeção acontece do mesmo jeito, eu vou fazer projeção aqui. Da gotinha, a gota tem volume, então ela projeta em cima da folha. Só que para essa projeção aqui aparecer em cima da folha, essa parte aqui que a gente poderia estar imaginando que seria mais escura na folha porque ela estaria na área de sombra, se a luz está vindo de cá, ela vai ficar um pouquinho mais clara por conta disso, porque ela é transparente, ela vai ter que receber o escuro um pouquinho aqui na frente, para dar contraste com esse brilho intenso, para a gente ver esse brilho da gota super forte. Aí a gente acaba botando ela do contrário do que a gente aplica aqui. Tá? O conceito maior vai ser esse aqui. Depois a gente faz um detalhe, dá uma escurecida aqui também, pode botar mais brilhos, dependendo dos seus pontos de luz. Aí você pode botar mais bolinhas aqui, se quiser botar mais pontos de luz, não tem problema. Então, dependendo do objeto que você está trabalhando, não que o conceito vai mudar, não. Temos a projeção e tudo. É que aqui, como a gente precisa destacar esse brilho aqui, e esse brilho, para eu poder fazer com que o branco do papel apareça bastante, mesmo que eu estivesse usando uma tinta branca, ou se eu estivesse usando uma máscara líquida para segurar esse branco daqui, o que eu estou pensando é, preciso destacar o branco que está aqui. Aí eu tenho que fazer um contraste intenso muito forte. E esse contraste intenso forte aqui é trazendo uma área escura do lado de uma área super clara. Então aqui depois eu posso até fazer isso aqui, ó, fazer um detalhezinho um pouco mais escuro aqui na minha gota, dentro dessa área que ela tá mais na penumbra, trago para cá, estico aqui,
faço detalhe, enfim, dependendo do seu grau de habilidade aí no desenho ou não, você pode até colocar um reflexo, alguma coisa que essa gota possa tá te trazendo aí de informação. Eu usei aqui um verde escuro, deixa eu ver o nome do verde. Eu acho que foi verde profundo, gente, o nome do verde. Da Tools, verde profundo, mais azul ultramar. Aí os dois misturados deu esse verde escuro aqui. Tá? Gisele não entendeu. Aqui, ó, se eu faço isso aqui, se eu deixo só a luz aqui, eu não boto brilho. Esse aqui é como se fosse, esse aqui é um material opaco e aqui é um material que brilha. Aí, para eu deixar esse branco, que esse contraste aqui super forte, eu preciso criar uma área escura aqui, ó, tá? No brilho. É só para eu deixar o branco do papel aparecendo. Se eu não boto um contrastezinho assim, esse brilho não aparece, né? Ele cola. Vamos fazer o contrário. Aqui. Ficaria assim, em cima da folha. Ficaria isso aqui em cima da folha. Tá? Aqui tá o escuro, tá bom? Ó, ao escuro da sombra. Você vai continuar aqui trabalhando o efeito. A luz na sombra aqui, ó. Vai deixar a luz na sombra. Essa luz aqui não pode ser igual a essa aqui. Aqui eu botei um contraste, tá? É que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, porque é aquarela e precisa secar. Mas se eu não faço o jeitinho aqui, ó, se eu ponho tudo igual, ela cola uma coisa na outra. A gente tá vendo aqui, eu tô vendo de cima. Aqui eu tô vendo num ângulo de lado. Os objetos, um não cola tanto no outro, tá? E aí depois você vai acertando aqui. Começa do contrário. Só para você acertar. E aí vai dando volume para o seu objeto. A luz atravessa a gota e ilumina o outro lado da gota. Você vai ver a luz aqui dentro também. O resto da luz está aqui. É que esse aqui é um brilho intenso, só para eu poder fazer com que esse brilho apareça. Se eu não botar o brilho aqui, ó, ela cola. Eu perco volume. Entendeu? Se eu não tomo cuidado aqui no início, na hora de começar, eu perco a ideia da transparência da gota. É só isso. Só para eu acertar esse ponto e que ela continue ali. E aí depois, isso aqui, gente, é o básico. Se pegar uma foto de uma gota, aí a gente vai acrescentando cada vez mais detalhe aqui em cima. E aí sim você vai botando ela do jeito, né? Luz na sombra. É a luz que bate aqui no anteparo, é a luz que bate na mesa, onde o objeto está. É a luz que bateu aqui, a luz veio desse ponto. Ponto da luz. Bateu no objeto, a luz está aqui. Bateu aqui e refletiu para cá. Aí essa é a luz na sombra. É que ela bateu aqui e foi para cá. Ela perdeu intensidade. Ela bate aqui primeiro e depois ela vai parar lá. Certo? Não, ela não vai direto. Pronto. A Mari entendeu, muito bom. Cristina também entendeu. Que bom, gente. A cor da sombra da gotinha é a mistura do verde, que aí a gotinha é transparente, gente. Não vai dar assim. Eu não posso fazer uma gota vermelha em cima de uma folha verde. A gotinha está com a cor do objeto onde ela está. Ela foi feita de verde, só que eu botei um pouquinho só botei aqui, ó, o azul no verde aqui só para dar uma escurecida. O formato da gota, aqui. Ela faz só um desenhozinho aqui. Deixa eu pegar aqui. A Carmen não entendeu só o desenho. Pode ser com o formato, ele só não pode ser quadrado. Ele tem que ser o formato da gota, né? É só uma iluminação aqui da gotinha.
Deixa eu ver, o que mais? Gente, entenderam? Assim, ó, para fazer o claro escuro, sempre vai ter que pensar onde está a luz e aonde está a sombra. Então, a gente vai ter esses conceitos pensando, luz e sombra, tá? Na aula de amanhã não tem gotinha, tá bom? Isso aqui foi um bônus de hoje para a gente poder pensar. Isso aqui é um conceito muito difícil. O que a gente vai ficar pensando, na verdade, é isso aqui, ó. Isso aqui são os possíveis desdobramentos do que a gente vai pensar basicamente nesses processos aqui. Quando eu pego minha cor e vou desmanchando ela para eu sair de uma cor mais escura, de um tom mais escuro, e chegar aqui, ó, o tom mais claro, tá? Toda vez que eu estou buscando essas variações, eu estou fazendo o valor tonal. Eu estou trocando, estou saindo de uma cor mais escura e estou entrando numa cor mais clara. E aí eu vou aplicar. E para que eu faço isso? Que eu saio de uma cor mais escura para entrar numa cor mais clara? Por quê? Se tiver mais áreas de luz naquele objeto, mais claro ela será. Se tiver menos luz naquele objeto, mais escuro ele será. Se eu, de repente, apagasse todas as luzes aqui, ninguém ia enxergar nada. Se eu botasse muita luz aqui em cima onde a gente está, tudo ia ser mais claro do que a gente tem aqui, tá? E aí, então, quero ver com a tinta. Isso aí, esse é o movimento. Se vocês quiserem terminar o dia de hoje aqui, essa aula de hoje, e começar a treinar esse movimento, treinem, porque é daqui que a gente faz essas variações. Isso aqui vai seguir a gente, ó, por todos os movimentos, todos os princípios da pintura com aquarela tá aqui. E aí a gente vai acertando as áreas claras, as áreas escuras, fazendo os volumes, dando as sensações de tridimensionalidades da onde a gente vai criar a figura aqui, tá? Então, aqui é mais para a gente pensar que aonde a gente aplica o que eu passei na primeira ideia ali. Na nossa folha de amanhã, gente, a folha, de uma maneira geral, ela é mais fácil porque ela é quase bidimensional, tá? A gente não vai estar fazendo ela num objeto tão tridimensional assim. Mas já que a gente está comentando sobre claro escuro, hoje era o dia de comentar sobre isso, a gente está pensando também ele, não só no bidimensional, pensamos ele num objeto tridimensional e pensamos ele num objeto transparente, que eu sei que isso aqui é uma dúvida de um monte de gente que gosta de pintar folha e flores, é como se faz a gotinha lá da folha em cima da gota da água em cima da folha, tá? Se for, começa sempre com a cor escura, depende, Adriana, depende do que você vai fazer. Se você for fazer essa passagem de tom aqui, é mais fácil, porque é mais fácil você fazer desse movimento aqui, sair do escuro e adicionando água e ele clareando do que o contrário. É você botando tinta na água e escurecendo ele ao passo que você vai estar trabalhando. Um beijo e até mais. Tchau, tchau!